Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E recentemente saiu aí a 5ª temporada de Cobra Kai, que é um seriado que continua a história de um filme lá de 1984 chamado Karate Kid. E eu acabei reassistindo esse clássico e decidi criar algumas pontes na companhia aí de Daniel San e o Sr. Miyagi. Então já dá aquele golpe de karatê aí no curtir, se inscreve no canal e deixa o sininho ativo para não perder nenhuma novidade e bora criar algumas pontes. Olha, fazia muito tempo desde a última vez que eu vi esse filme e embora, claro, eu me lembrasse das cenas mais clássicas, tinha muita coisa no filme que eu também não lembrava. Então, para refrescar a sua memória também, eu vou resumir aqui a história primeiro e depois a gente vai criando as pontes com os valores do reino, beleza? Ela está esperando a gente lá, é melhor a gente ir. O filme começa com a mudança do Daniel LaRusso e da sua mãe lá de Nova Jersey para Califórnia. Eles são bem recebidos no prédio onde eles vão morar, o Daniel logo faz um amigo e eles resolvem ir juntos para a praia. E aí ele conhece a Ali, uma garota que chama muito a sua atenção, mas ele acaba conhecendo também o Johnny Lawrence, que era ex-namorado dessa menina e que chega por lá causando confusão e dá uma surra no Daniel. No dia seguinte, o garoto conhece o Sr. Miyagi, que é tipo um faz-tudo ali do prédio que eles estão morando, e ele solicita o serviço dele para arrumar lá umas coisas na casa e eles acabam se conhecendo ali. Naquela mesma tarde, ele conhece também a famosa academia de karatê Cobra Kai, que fica próximo do trabalho da sua mãe, e quando ele entra, ele descobre que o Johnny Lawrence e os seus amigos também treinam ali. O Johnny Lawrence vê o Daniel e naquela noite eles pegam no pé dele de novo e o derrubam da bicicleta colina abaixo. Ele fica furioso, jogando o que sobra da bicicleta no lixo. O Sr. Miyagi escuta toda a conversa do Daniel desabafando com a sua mãe e resolve fazer alguma coisa pelo menino. Eu quero voltar pra casa! Por que não podemos voltar pra casa? No dia seguinte, o Daniel chega na sua casa e dá de cara com a sua bicicleta toda consertada pelo Sr. Miyagi. Ele fica muito grato, vai até ele, eles começam a conversar e o garoto se abre, falando de toda a sua situação para o Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi ajuda o Daniel a ir no baile, numa fantasia que fosse mais difícil de ser reconhecido, né? Vamos dizer assim. Ele vai no baile, mas chega lá, ele provoca o Johnny Lawrence no banheiro e aí ele sai correndo para sua casa, mas quando ele tá assim bem pertinho, ele tá prestes a pular o alambrado pro seu prédio, ele é pego pelo Johnny e pelos seus amigos ali e toma mais uma surra. Só que o Miyagi aparece, dá uma coça em todos os outros e leva o Daniel de volta para sua casa, cuidando das suas feridas. Nessa conversa, o Miyagi acaba decidindo ir com o Daniel até a academia lá, a Cobra Kai, onde ele faz um acordo com o John Kreese, que é o mestre da academia, de que os garotos não mexeriam mais com o Daniel, pelo menos pelos próximos 2 meses, até o momento em que eles se enfrentariam num torneio de karatê. Não dá pra acreditar! Não dá pra acreditar! Em quê? No que você acabou de me meter! Hã? Você disse que as coisas iam melhorar pra mim! Sim, eu disse. Como? Como? Acabei de lhe poupar 2 meses de surra. E assim o Daniel passa a treinar com o Sr. Miyagi naquele treinamento nada convencional que ficou super famoso, né? Em que ele lixa o assoalho, encera os carros, pinta a cerca e a casa. E quando ele tá de saco cheio e confronta o Sr. Miyagi sobre todo aquele serviço que ele tá prestando, ele acaba descobrindo que ele evoluiu bastante na sua defesa pessoal. O treino continua e eventualmente chega a data do torneio em que ele derrota cada um dos alunos da Cobra Kai que ele vai encontrando pelo caminho até chegar nas semifinais. Na semifinal, um dos alunos do Cobra Kai é orientado a ser desclassificado, mas detonar com a perna do Daniel LaRusso. E quando ele faz isso, de fato, ele é desclassificado, o Daniel passa por WO para a final, mas ele tá tão machucado que fica aquele impasse se ele vai mesmo lutar ou não. O Sr. Miyagi ajuda o Daniel a se recuperar e com muita força de vontade o garoto decide lutar a final e vence o Johnny Lawrence com aquele chute, né, que ficou para a história do cinema. E ganha assim o respeito do Johnny e de todos os demais. E aí o filme acaba do nada, como era bem clássico, né, bem típico dos anos 80. Então, bora pras pontes. A primeira que eu quero criar é sobre influência. Quando o Miyagi fica sabendo da situação toda do Daniel, tá sendo perseguido, ele conclui dizendo: Não existe mau estudante, só mau professor.
Professor manda, estudante faz. E eles resolvem tirar satisfação com o professor. Mas isso faz a gente ficar com aquela pergunta na mente, né? Qual professor você tem seguido? Será que aquilo que tem nos influenciado realmente está de acordo com Jesus, com o reino de Deus, com a Bíblia? Ou a gente tem se deixado influenciar pelas formas de pensar desse mundo aqui, que propõe a violência, a vingança e a não misericórdia contra os nossos adversários? Não treinamos a compaixão aqui. Compaixão é para os fracos. Aqui, na rua, na competição, um homem os desafia. Ele é o inimigo. O inimigo não merece compaixão. Em segundo lugar, eu gosto muito da amizade e da honra que existe entre o Daniel San e o Sr. Miyagi. Um serve ao outro sem querer nada em troca. O Miyagi conserta a bicicleta do Daniel, faz uma fantasia para ele poder ir ao baile, lhe dá 2 bonsais ali sem custo algum. Depois dá para ele no seu aniversário um kimono que tinha um grande valor sentimental e um carro que tinha um grande valor literal. Já o Daniel concorda em fazer todas aquelas coisas lá na casa do Miyagi, né? Pintar, encerar, lixar, sem perceber que aquilo tudo era um treino. Então, tipo, ele não estava fazendo aquilo pela recompensa, ele estava fazendo aquilo simplesmente por honrar e servir ao seu mestre e amigo. E cuida dele também quando ele tá bêbado e muito triste no aniversário da sua falecida esposa e filho. Valores dignos do reino que ensinam que é melhor dar do que receber. Escolha. Oh, não. Dá aí. Acima agora, velho. E claro que não dá pra falar de Karate Kid sem falar de repetição, né? Afinal, o garoto repetia os mesmos movimentos o dia todo, todos os dias. Mas quando ele questiona o mestre e é posto à prova, ele descobre que toda aquela repetição acabou gerando uma resposta automática e rápida do seu corpo. E a gente também precisa dessa disciplina para buscar a Deus todos os dias. Na oração, na leitura da palavra, no louvor. São coisas que nem todo dia você vai estar muito afim de fazer, mas se você estiver fazendo isso sempre, isso vai gerar um resultado positivo na sua vida. A palavra de Deus vai vir na sua mente de forma espontânea, automática, rápida, quando você precisar e estiver passando por momentos de adversidade. Ai! E falando na palavra de Deus, eu tô lembrando aqui agora de um texto específico em que Paulo diz que nós perdoamos as outras pessoas porque nós não ignoramos as intenções do maligno. E essa passagem me vem à mente todas as vezes que o Sr. Miyagi corrige o Daniel San nas suas reverências. Ele deve sempre olhar nos olhos. A gente não pode também ignorar os desígnios do mal, a gente precisa estar sempre alerta. Olhe no olho, sempre no olho. E um outro texto que me vem à mente é sobre ser o nosso sim, sim e o nosso não, não, que tem tudo a ver com o ensino do Sr. Miyagi ali, sobre você andar de um lado da rua ou do outro, porque se você andar no meio, você vai ser esmagado. Em outras palavras, a gente precisa viver o reino de Deus de forma integral, completa. A gente não pode ficar escolhendo que partes da nossa vida a gente vai render para Jesus, que partes não, o que você vai obedecer, o que você não vai, porque isso é viver um cristianismo meio a meio, morno. E se você seguir por aí, você vai acabar sendo esmagado. Veja, karatê, mesma coisa. Ou seu karatê é sim, ou seu karatê é não. Se seu karatê mais ou menos... Mas talvez o principal tema desse filme seja aquilo que eles chamam aqui como equilíbrio, tanto no karatê, como na vida, nos relacionamentos, consigo mesmo. A verdade é que o real equilíbrio só vem quando a nossa base é sólida. E uma base sólida de verdade só tem uma, que é Jesus. Se a nossa base for as outras pessoas, uma hora ou outra a gente vai se frustrar e a gente vai acabar sendo derrubado. E se a nossa base forem as circunstâncias, então aí com certeza mesmo a gente vai acabar caindo, porque elas são volúveis, elas mudam o tempo todo. Só Jesus é sempre constante e nos alimenta de um amor eterno e gratuito, que é o que nos possibilita amar os outros sem esperar receber nada em troca. E é assim que a gente vai receber uma vida realmente equilibrada. Você lembra a lição sobre equilíbrio? Sim. Lição não apenas para karatê, lição para a vida inteira.
Para terminar, não tem como criar pontes com Karate Kid e não falar da determinação e da coragem do Daniel de terminar o campeonato, mesmo tendo sido atacado de forma injusta ali na semifinal. Superar as dificuldades e decidir continuar lutando, mesmo quando tudo se levanta contra nós, seguindo firme com o nosso propósito de obedecer ao Pai, é o principal exemplo nos dado por Jesus, que nos amou até o fim, até a morte. E morte de cruz. Portanto, não existe nada que é injusto demais ou difícil demais que a gente não possa superar com Cristo. Só continue lutando, porque a Bíblia garante pra gente que isso é tudo que a gente precisa fazer, porque nós já somos mais que vencedores por estarmos lutando do lado do time campeão. Mas e aí, gostou das pontes com Karate Kid? Tem algum outro clássico aí do cinema que você gosta bastante e gostaria de ver por aqui? Comenta aí embaixo. Segue o Ponte do Reino também nas redes sociais, divulga o vídeo por lá e, claro, bora criar pontes porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.